Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Silvio César. Neste vídeo estarei falando sobre quadriláteros e suas definições. Bom, nós sabemos que quadrilátero é um polígono simples de 4 lados. Então vamos classificá-los aqui. Bom, eu posso classificar, iniciando a classificação dos quadriláteros, como trapézios e não trapézios. Primeiro eu vou falar dos não trapézios. Isso é uma quantidade menor. Ou seja, não tem lados paralelos. Observe aqui, neste primeiro exemplo, que não existe lados paralelos. Existem 4 lados de tamanhos, né? Este lado igual a este lado igual a este lado, mas não são paralelos, não existe lados paralelos. Esse aqui é denominado como papagaios. E este outro aqui, ó, também não possui lados paralelos. Então, eu já classifico como não trapézios. E tem os trapézios, que são aqueles que têm pelo menos 2 lados paralelos. Primeira definição ali, tem o trapézio retângulo, que é aquele que possui um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo reto de 90 graus, em um dos lados. Então, é o trapézio retângulo. Ó. Base maior, base menor, um lado formando um ângulo reto, com a base maior e com a base menor, e um outro lado aqui inclinado. Temos o trapézio isósceles, que é aquele trapézio que possui 2 lados com a mesma medida, não são paralelos, e tem 2 lados paralelos, um de cada tamanho. Beleza? O trapézio isósceles ele terá 2 lados com o mesmo tamanho, mas não sendo paralelos. E temos o trapézio escaleno, que tem medidas que vai escalando, vamos pensar assim, aumentando ou diminuindo, ou seja, tamanhos diversos. É bem fácil de identificá-lo também. E temos os paralelogramos. Quem são os paralelogramos? Paralelogramos, a característica dele é a seguinte: tem lados opostos e paralelos. Observe esse paralelogramo vermelho aqui, ó. Tem 2 lados, a parte de cima e a de baixo. Eles são 2 lados paralelos e são opostos, um oposto ao outro, um de frente para o outro, e são paralelos, possuem o mesmo tamanho. E esses 2 paralelos aqui também possuem o mesmo tamanho. Tanto este lado quanto este lado são paralelos e possuem o mesmo tamanho. Beleza? Isso é um paralelogramo. Eu posso classificá-lo como o quê? Retângulo, que nós conhecemos. O retângulo, qual é a característica dele? Possui 2 pares de lados com o mesmo tamanho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que este lado é paralelo a este lado e possui o mesmo tamanho, essas 2 retas, segmentos retos. E este lado, que é o oposto desse lado também, possui o mesmo tamanho. Então, eu tenho 2 pares de retas paralelas com tamanhos iguais. Este é do tamanho desse e é paralelo. Este é do tamanho deste e é paralelo. E os ângulos, cada ângulo interno tem exatamente 90 graus. Ângulo reto, reto, reto e reto. 90 graus em cada. Então, por isso é retângulo. Beleza? O losango, ele possui os 4 lados com a mesma medida. Os 4 lados aqui têm o mesmo tamanho, sendo que possui 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. O ângulo obtuso aqui, ó, esses 2 são obtusos, maior que 90 graus, e esse é agudo, menor que 90 graus. E por fim, nós temos o nosso mais conhecido de todos, nosso quadrado, que posso dizer que é como se fosse a junção dos dois, no sentido de que, porque o quadrado tem os 4 lados com o mesmo tamanho e tem os 4 ângulos com o mesmo valor, 90 graus, 4 ângulos retos e 4 lados com o mesmo tamanho. Este é o nosso quadrado, beleza? Então vamos continuar. Paralelogramos, quadriláteros que possuem todos os lados opostos paralelos. Alguns recebem nomes especiais. Veja, nós falamos dele aqui, ó, nosso quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo.
todas essas 4 figurinhas aqui, essas formas geométricas planas, elas possuem lados paralelos, cada um dentro das suas características particulares. Novamente, o quadrado tem os 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Retângulo, 2 pares de lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Losango, 4 lados iguais, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. E o paralelogramo também possui bem características parecidas com o do retângulo, que são 2 pares de retas com o mesmo tamanho e paralelas entre si. A diferença é que no paralelogramo eu tenho 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Tranquilo? Então vamos novamente. Tipos de quadriláteros. Trapézios podem ser isósceles, como eu falei anteriormente. Retângulo tem sempre um ângulozinho de 90 graus. E escaleno, quando as medidas mudam bastante aqui e você logo percebe que está escalonando, né? Vamos lá. Então, nós temos também como quadriláteros, podemos classificá-los como convexo e não convexo. Não vou me aprofundar nisso aqui. Eu só quero mostrar para vocês que existem esses tipos de quadriláteros. Porque quadrilátero, como definição, já falei no início, né, precisa ter 4 lados, correto? Ele é convexo quando eu tenho os 4 lados e qualquer lugar que eu resolva colocar um ponto e traçar uma reta dentro dele, de um ponto a outro ponto, tipo, se eu quiser sair daqui do B para o D, eu vou traçar uma reta e essa reta vai ficar sempre contida dentro dele. Então ele é convexo, entendeu? Como diz aqui, ó, se eu traçar retas ou escolher pontos e traçar retas sempre que estiver contido, essa reta estiver contida dentro do quadrilátero, eu posso dizer que ele é convexo. Agora, eu digo que ele é côncavo ou não convexo quando eu escolho, tipo, este ponto aqui e escolho este ponto aqui, ó. E se eu traçar uma reta aqui, o que vai acontecer? Se eu traçar uma reta aqui, vai ficar fora, passando pelo lado de fora. Então, se passa pelo lado de fora, eu já sei que é côncavo ou não convexo. Posso chamar das duas formas, das duas maneiras, está exato. Não vou me aprofundar nisso aqui não, porque isso aí é um papo para uma outra aula. Então vamos continuar na questão ali dos classificação dos meus quadriláteros. Então vamos lá. Vamos classificar aqui. Eu sei que todos aqui são quadriláteros, porque todos possuem 4 lados. Ó. Até esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não sei qual é o nome dele, não tem uma classificação específica para ele, mas é um quadrilátero. Eu sei que ele não é convexo, porque se eu traçar uma linha, né, uma reta deste ponto aqui para este ponto aqui, vai passar por fora da região plana, por fora da figura, da forma geométrica. Então, eu sei que ele não é convexo, beleza? Aí esquece ele. Esse aqui nós sabemos e podemos classificar. Vamos lá. Tentem descobrir que figura é essa aqui. Qual é o nome dela, dessa figura amarela aqui? Muito bom, quem respondeu trapézio. Sinal que assimilou o que já foi informado. Essa figura azul, ou melhor, não só a figura azul, mas todas essas figuras que estão contidas aqui nesse retângulo aqui, ó. Essa laranja, essa vermelha, todos verde e azul, todas elas são quadriláteros. Todas são quadriláteros. Eu observando essa azul, eu percebo que ele tem 2 pares de lados com o mesmo tamanho. Só que tem dois ângulos agudos, ou melhor, que obtusos, né? 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos. Então eu sei que eu estou falando de um muito bom paralelogramo. E nós podemos classificar agora um por um aqui, né? Se eu quero saber esse laranja,
Esse laranja é o quê? Ah, desculpa. O verdinho, né? O losango, que tem 4 lados com o mesmo tamanho. 4 lados com o mesmo tamanho. 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos. E o laranja, sim, é o retângulo, porque 2 lados com o mesmo tamanho, 2 pares de lados com o mesmo tamanho, todos os ângulos formando 90 graus. E por último, ali em vermelho, o nosso velho conhecido, nosso quadrado. 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Então, para finalizarmos, vamos identificar aqui o quê? Analisando os polígonos a seguir, informe quais se encaixam no grupo dos quadriláteros paralelogramos. Bom, polígonos, nós sabemos que é o quê? Toda figura geométrica plana que possui o número de lados iguais ao número de ângulos. Tranquilo? Quadrilátero é o quê? Figura geométrica plana que possui 4 lados. Então, paralelogramos é o quê? Tem que ter pelo menos um par de paralelas. Então, acho que fica bem fácil agora descobrirmos aí quem são eles, né? Tenho 4 lados aqui nesse retângulo e paralelas. Nesse trapézio aqui também tem, ó, em cima e embaixo, 2 paralelas. Isso aqui não é, isso aqui é um triângulo, tem 3 lados. Isso aqui é um quadrado, é um paralelogramo, sim. Esse aqui também é um paralelogramo, 2 paralelas aqui, em cima e embaixo. Esse aqui nós temos também paralelas aqui, ó, e paralelas, que é o nosso losango. Então, e esse aqui não é um quadrilátero não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, não é um quadrilátero, não é um paralelogramo, muito menos um paralelogramo, né? Então, esses são meus quadriláteros, beleza? Ou melhor, estes 5 aqui marcados são os nossos paralelogramos, que se enquadra em paralelogramo. Então, um forte abraço, fé, foco e força. Tamo junto. Tchau, tchau.